meus amigos cheiradores de HHO, estouradores de bolha. Paulo Salgado aqui. E nesse vídeo eu tentei demonstrar uma coisa para vocês que atormenta a mente de muitos que começam a trabalhar com hidrogênio, né? O que é mais viável? O que é mais eficiente? Voltrólise ou eletrólise? Qual dos dois é melhor? Então nesse vídeo eu fiz um comparativo e fiz a demonstração para vocês das voltagens, dos watts consumidos e qual é a diferença entre eletrólise e voltrólise. O que é mais viável para você? A conclusão eu vou colocar no final do vídeo, tá? Então, qualquer barulho que vocês ouvirem de criança, me desculpe que meus filhos estão soltos. Os bichinhos fazem bagunça pra caramba. Então vamos lá. O que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês? Eu tenho 3 placas, tá? Uma positiva, a do meio neutra, e essa aqui é a negativa, né? O que eu vou demonstrar? Isso aqui que eu tenho aqui é água pura, água de chuva, tá? Não tem eletrólito aqui no meio, ok? Observe a fonte. A fonte está com 3 volts, 3.85, e está gerando só 0.003 amperes, ou seja, 0.011 watts. Isso com 3.85, ou seja, não está produzindo nada visualmente, muito pouco, né? Dá para ver ali, ó, umas míseras bolinhas formando ali, ó. Tá vendo? Devagarinho, ó. Tá vendo? Ó, formando bem lentamente, devagarinho nas placas. Ou seja, tá ionizando a água, tá quebrando a água, tá ionizando ela, tá? Tanto na placa de cá, como na placa de lá. Não sei se vai dar para vocês verem. Ó. Tá vendo? Ó. Peraí. Beleza? Agora é o seguinte. Vou aumentar a tensão e a corrente. No caso, a potência em watts. Eu acho que eu já fiz um vídeo parecido com esse aqui para o grupo, mas vou fazer outro para vocês perceberem, tá? Olha a dificuldade que é produzir, fazer eletrólise, no caso é voltrólise da água pura, porque não tem eletrólise, você não tem eletrólito aqui, né? Então seria uma voltrólise da água pura, né? Vamos lá. Ó. Então eu vou ter que aumentar, olha bem, vou ter que aumentar. Vamos ver o mínimo de tensão necessária? Vamos ver, vou diminuir a tensão aqui, ó. Ó, 0 watts, não está consumindo nada, tá vendo? Óbvio que a fonte também ela não tem uma precisão tão grande para dizer isso, mas dá para perceber aqui, ó. Ó. Olha a voltagem necessária. Ó, 3.30 volts, tá vendo? 3.30 volts e não está consumindo nada praticamente. Estão vendo aí? Ó. 3.30 volts aqui na minha fonte é o limite para consumir alguma corrente, para produzir alguma coisa. Se estivesse produzindo hidrogênio, estava consumindo, né? E estava aparecendo aqui quantos watts estão sendo consumidos, ó. Está oscilando, está praticamente zero. Agora eu vou aumentar a tensão, ó. Vou aumentar de 3.30 até ele começar a consumir. Ó, 3.48, 3.68, opa. Vamos lá, 3.50. Tentar fixar em 3.50. É muito difícil porque o trimporte aqui não tem essa precisão toda que a gente precisa. Ó, 0.002 amperes e 0.007 watts, que é a multiplicação da voltagem pela amperagem vai dar 7 watts. Tá bom? Então ele começou a consumir um pouco mais e gerar um pouco mais. Olha aqui, ó. Vamos ver ali as bolinhas, né? Ele pode estar gerando, inclusive, agora em outros pontos internos entre as placas, só que a gente não vê, né?
Deixa eu ver se dá para vocês verem. Consumo. É porque ele está interno, não está dando para vocês verem, mas vai começar a mostrar agora. A hora que enche de bolha no meio e começa a vazar os gases, aí dá para vocês observarem. Ó. Aqui no meio, não sei se vai dar para ver. É porque essa garrafa que eu estou usando, ela não é indicada para isso. Tinha que ser um vidro mais plano, né? Não com ondulações e tudo mais. Mas olha só. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Isso aqui está me dizendo que não está produzindo quase nada. Nada. E eu já estou em 3,50 volts. E observa a distância entre as placas. Não é uma distância muito grande. É 2 milímetros, né? Pouco mais de 2 milímetros entre as placas. Que eu colei uma borrachinha entre elas para separar. Estão vendo aí? Ou seja, para você produzir, fazer eletrólise com água pura, você precisa de muita potência. E olha só, vou fazer agora na potência máxima. Ó, vamos lá. Vou começar a aumentar 4 volts até 1 watt. Na hora que tiver 1 watt, aí nós vamos observar. Ó, chegou 1 watt. Aumentei até 7 volts, tá? Ó. 6, vou diminuir para 1 watt. Opa, passou. Aí. Aproximadamente 1 watt. Aproximadamente 1 watt. Ó, 6 volts. Esse 6 volts está dividindo por duas células, tá? São 3 placas, então eu tenho 2 células, ó. Eu tenho 3 placas, 2 células, tá? A cada conjunto de 2 placas eu tenho uma célula, tá bom? Então olha só. Observe que agora o gás está mais constante, ó. O gás está mais constante agora, tá? Ele está preenchendo a placa. Observe que o gás ele está sendo produzido entre as placas. Ele não produz do lado externo, tá? Não produz do lado externo, ele está saindo pelos orifícios da placa, ó. Nos orifícios da placa dá para perceber que está gerando gás agora. Gerando bem mais, tá? Ó. Ver se eu consigo mostrar do outro lado para vocês, ó. Está gerando dentro, entre as placas, certo? Ó. Só que o que ocorre? Está consumindo 1 watt, tá? Só que isso não contribui em nada, tá? 1 watt ali não contribui em nada. Não é possível gerar uma grande quantidade de hidrogênio na água pura. Precisa de eletrólito. Vou aumentar mais a produção agora para vocês perceberem, ó. Deve estar dando 6, né? Agora eu vou... Ó. Vou aumentar 4 watts, 5 watts, ó. Ó, já está na produção boa. Olha a voltagem, 30 volts. O sistema elétrico do veículo não consegue me dar 30 volts. Eu preciso de um inversor, né? Está gerando 2 amperes de produção. 70 watts do total. Vamos ver a produção com 70 watts. Opa! Ó. Ó a produção com 70 watts. Tá cuspindo o hidrogênio para fora, né? Cuspindo os gases para fora da placa no furinho. Certo? Mas para produzir isso, né? Nessas 2 placas, eu estou injetando, se eu estou 30 volts ali, eu estou injetando nada 15 volts entre cada par de placas. Certo? 15 volts entre cada célula. Cada célula dessa, são 2 células aí, tá? São 3 placas, 2 células. A cada conjunto de 2 placas eu tenho uma célula. Observa a produção. Estão vendo aí? Ó, de um lado e do outro, tá? Não está separando os gases, tá? Os gases estão sendo gerados juntos, porque eu tenho positivo e negativo, não tem separação de gases aqui. Então eu estou gerando HHO, ok? Mas eu estou gerando com 15 volts entre cada placa. Por quê?
Porque eu estou usando água pura. E a água pura eu não consigo fazer eletrólise com voltagem muito baixa entre as placas. O mínimo é 2,50. Eu vou diminuir de novo para vocês verem. Vou colocar 4,30. Ó. Quando é que eu começo a produzir de verdade? Ó? 1 ponto. Ó, se eu dividir entre duas células, está 3,80. Vamos colocar 4. Ó, 4 volts, só para a gente arredondar. Dividido por 2, vai dar 7,5 watts entre cada célula, para cada célula. Estão vendo a produção? 4 volts, 2 volts entre cada célula, 4 volts, tá vendo? 4 volts entre cada placa daquela ali produz no máximo 0,015 watts. No caso, 2 volts entre cada célula. 4 watts total. Estou produzindo 7,5 watts de hidrogênio em cada célula. Entendeu? Porque lá eu tenho que dividir por 2. São 2 células que estão ali, né? No sisteminha. Então observa, vou subir a voltagem. Olha o consumo, olha a produção. Ó. Ó. Ela começa a subir, ó. Ó. A placa fica ionizada, começa a subir. Mas qual que é o resumo da ópera? Resumo 1, o que eu quero falar para vocês aí? Não se iludam com gente que fala na internet que consegue produzir uma grande quantidade de hidrogênio usando só água pura. Tá? Para o cara conseguir isso, ele até consegue, mas ele tem que usar uma voltagem muito alta para ele conseguir produzir com água pura. Tá? Compensa? Olha, a meu ver, não. O cara pode falar assim, não precisa de manutenção, não vai sujar as placas. Vai sujar sim. Porque as próprias placas, elas liberam parte do material que elas são constituídas. Então, com o tempo, vai precisar de uma limpeza sim. Lógico, vai demorar muito mais, né, para ter essa necessidade de limpeza. É a única vantagem que eu vejo. Por quê? Porque vai aquecer da mesma forma, tá? O processo de geração de hidrogênio, ele é exotérmico, então vai aquecer da mesma forma e não vai produzir o suficiente, aquilo que você precisa, tá? Ó, agora a produção tá, ó, coloquei no máximo de novo, 30 volts, ó, agora começou a produzir, ó. Tá vendo aí? Essa garrafinha, ela não é o ideal para vocês verem. Depois eu vou fazer um teste com a garrafinha melhor. Vai dar para vocês notarem. Ó. Agora está com 30 volts a produção. É voltrólise, tá? Não estou usando eletrólito. Isso chama-se voltrólise. Eu estou quebrando a água pelo excesso de voltagem, pelo excesso de potência, tá? 30 volts, 2,33 amperes, tá? Em 3 plaquinhas, ó. Produzindo dos dois lados, ó. Uma coisa a se observar é que as bolinhas são pequenininhas. Estou batendo aqui para ver se libera as bolhas mais rápido, ver se tem alguma influência ali, ó, na potência, ó. Ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Voltrólise, e você precisa de uma tensão muito alta entre os eletrodos, tá bom? Sem usar eletrólito, só água pura da chuva ou água destilada, tá bom? Beleza? É isso que eu queria mostrar. Então tem muita gente mostrando que não precisa usar eletrólito, só que eles têm que mencionar
a voltagem necessária para fazer isso, tá? Quais são as vantagens? Vamos supor que você queira, por exemplo, temperatura. Tá, a temperatura da água pode trabalhar um pouco mais baixa, mesmo assim vai aquecer. Você tem que ter um PWM para isso, ou um gerenciador de corrente para isso, tá? Você tem que ter, não dá para fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando a fonte. Essa fonte está funcionando como um PWM para mim, tá? Porque ela limita na corrente que eu especificar, ok? Na corrente e na tensão que eu especificar. Então ela está funcionando como um PWM um pouquinho melhorado, tá? Então é isso, ok? A vantagem então seria uma temperatura um pouco menor, só que usando o eletrólito, por exemplo, o HHO Expert, você não tem esse problema com temperatura, tá? E vai facilitar muito a produção de hidrogênio. Eu vou fazer um outro teste agora com o eletrólito e vou mostrar para vocês a diferença da potência. Observa que nós estamos usando 70 watts, ó. Estou na potência máxima da fonte e está consumindo 3 amperes só, ok? 70 watts de produção, com 2 células, 3 placas, positiva, neutra, negativa, ok? Guardem esses números, porque eu vou colocar eletrólito na água agora e nós vamos fazer um novo teste, ok? Vamos lá então. Esse líquido agora é o mesmo, é a mesma água de chuva, só que eu coloquei eletrólito, tá? Dissolvi o HHO Expert aqui, só não medi muito, não fiz medição, calibração, nada. Só dissolvi uma quantidade mais ou menos que eu sei, que eu já estou acostumado a usar, para poder fazer os testes e mostrar para vocês, tá bom? Então aguenta aí. Vou alimentar, observa a fonte agora, ó, 3,58, tá? Olha a quantidade de watts que está sendo consumida agora com eletrólito. A amperagem e os watts, tá? Com 3,58. A montagem é a mesma, tá? São 3 placas, sendo uma neutra e duas. Pode parecer que está encostando ali a pinça, mas não está não. Está encostando só na última placa, tá? Olha só. Deixa eu só posicionar aqui, só para não correr o risco de encostar mesmo. Beleza, não está encostando. Essa é a amperagem consumida. E ali dá pra ver que tá saindo as bolhas, ó. Vou filmar bem pertinho pra vocês. Ó, tá produzindo. Tá? Ó. Olha aqui no meio da placa, o tanto que tá produzindo agora. Olha a diferença. Perceberam? Vamos lá do outro lado agora. Ó. Deixa eu mostrar ali, ver se dá pra mostrar direitinho. Se não der, depois eu mostro do outro lado. Não deu pra ver direitinho, mas aqui dá pra ver assim. Tá, agora o que eu vou mostrar pra vocês? Vou aumentar a potência agora, ó, na fonte. Eu mostro qual a potência que eu tô colocando, ó. Essa fonte é no máximo 10 amperes, tá? Então vou chegar no máximo 10 amperes. Ó. 9 volts, 10 amperes, 98 watts, tá? Olha a produção. Estão ouvindo? Barulho? Aí você pode falar assim, mas Paulão, você usou 70 watts com a água pura. Beleza, então vamos pôr 70 watts aqui, ó. Vamos pôr. Vou diminuir a amperagem aqui, ó. Vamos para 70 watts. Setenta watts. Olha a potência, a produção. Tá mais, né? Produzindo bem mais do que com água pura. Vira aí. Ó.
Dá até para ouvir aquele barulhinho de champanhe, de refrigerante, ó. Certo? É porque aqui não dá para ver esse reservatório realmente é ruim. Tinha que colocar no reservatório mais transparente, melhorzinho. Mas dá pra ver que tá produzindo bastante, olha ali. Olha a cachoeira de gás. Dá pra ver a nuvenzinha branca em cima, ó. Tá, vou diminuir mais agora. Vamos lá. 13 watts agora. 20 watts. $32. Produção. Viram a diferença? Por que o eletrólito é interessante? Facilita muito a produção, entendeu? Você tem uma produção mais eficiente, ó. Eu estou produzindo com mais eficiência. Por que tem que ser eficiente? Eficiente é o seguinte, não é voltagem alta e baixa corrente. Baixa corrente não produz, tá? Você tenta baixar a corrente, eu tenho que diminuir a corrente para diminuir o consumo. Não é isso. A eletrólise ela é diretamente proporcional à produção, tá? Ela é diretamente proporcional à produção. Vou tentar colocar no máximo aqui, só que as placas elas têm uma resistência interna, né? O reator ali, no caso, a montagem das duas células, ela tem uma resistência interna. Então esse é o máximo que vai dar na fonte, ó. Certo? 100 watts, praticamente 97 watts, 10 amperes, 10,35 é o máximo que essa fonte dá, tá? Não dá mais que isso, ok? A tensão cai. Por que a tensão cai? Porque eu tenho uma resistência muito grande no sistema agora, na água, para produzir, ó. Tá vendo? Olha a produção. Não tem comparação, né? Não dá para comparar com a água pura, né? Ó. Então essa é a diferença, tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês. O eletrólito é importante. Sem eletrólito não tem eficiência, ok? Foi o que eu mostrei para vocês. Então, basicamente é o seguinte. Qual é a conclusão que a gente chega? Para eu ter voltrólise, eu preciso ter uma tensão muito alta. E o fornecimento de tensão não pode ser através, por exemplo, do sistema elétrico do veículo. Eu tenho que ter uma modificação nesse sistema. Eu tenho que usar um inversor, uma fonte de alimentação, uma ponte retificadora ou ainda uma inversora de solda, alguma coisa assim. Teria que usar um elevador de tensão para subir a tensão do sistema elétrico do veículo, se eu tivesse que produzir uma quantidade grande de hidrogênio. Por que isso? Porque a voltrólise, que na verdade é a quebra da água sem eletrólito, sem usar eletrólito, a quebra da água pura, tá? Água de chuva ou água destilada. Então, essa quebra dessa água teria que ser feita através de uma tensão muito mais elevada para que isso ocorra. Com isso, você precisa de um reator
seja aplicado nesse reator uma tensão muito elevada. E o sistema elétrico do veículo geralmente não consegue fornecer tensões muito elevadas, nós estamos limitados a 14 volts, né, no máximo, sendo que esse é o pico máximo. Normalmente você tem menos que isso no veículo, tá? 13,50, 12 volts é o ideal você se projetar para 12 volts, seu sistema ser projetado para 12 volts. Então, outra coisa, o pessoal fala assim, eu quero reduzir o consumo de amperagem. Cara, não tem como reduzir o consumo de amperagem. A eletrólise, tanto a eletrólise quanto a voltagem, elas dependem da corrente consumida. O seu reator, se ele for um reator bem projetado, ele não vai estar gerando calor. Ele vai estar gerando o mínimo possível de calor, que é o calor que é liberado durante a reação de quebra da molécula da água. Se o seu reator foi bem projetado. Então, qual que é o ideal? Por que esses reatores industriais no mundo todo, os engenheiros, ou quem constrói os reatores no mundo todo, eles prezam pela baixa tensão e alta corrente, alta produtividade? A corrente consumida, ela é diretamente proporcional à quantidade de gás e de calor que seu reator produz. A eficiência do seu reator. Então, se você tem um reator que não produz nada, nem calor e nem hidrogênio, ele vai ter uma amperagem baixa. Se você tem um reator que produz muito hidrogênio, ele pode ou não gerar muito calor também, tá? Porque o processo de eletrólise, ele é um processo exotérmico, tá? Ele produz hidrogênio, mas produz calor também. Então, qual que é o ideal? O ideal é você ter um mínimo de tensão permitido no sistema, com o máximo de corrente consumida na hora de gerar o hidrogênio, não gerar calor. Não podemos confundir isso. O sistema não pode gerar calor, ele tem que gerar o mínimo necessário de calor. Somente o calor inerente à própria geração de hidrogênio, à quebra da molécula, tá? Que é um processo exotérmico. Então, o ideal é que você tenha uma tensão baixa, tá? Por que isso? Porque no vídeo eu demonstro isso, eu demonstrei isso no vídeo, tá? Para você fazer voltrólise, você pode ficar com a impressão assim, mas eu estou conseguindo gerar a mesma potência em watts do que usando o eletrólito. Só que não é a mesma coisa, tá? Por exemplo, um sistema, para você conseguir atingir a voltagem necessária para fazer voltrólise, ele tem que fornecer uma voltagem muito alta. Você teria que trabalhar um inversor, você teria que trabalhar um sistema com tensão muito alta, tá? Então, o reator de hidrogênio, desses que a gente está acostumado a fazer para carro, para veículo, ele tem que trabalhar com a tensão baixa, para ficar barato o sistema, para ficar mais acessível e ser possível produzir com eficiência. Eu havia mencionei aqui para você dos reatores industriais. Os reatores industriais no mundo todo, eles procuram alcançar a menor tensão possível. Qual que é a menor tensão possível? Você faz a eletrólise a partir de 1.53, 1.57 volts. Qual que é a melhor tensão possível? A menor tensão que você conseguir. Qual que é a amperagem ideal? A amperagem ideal tem uma medida sobre o centímetro quadrado das placas que você tem que obter, para não haver aquecimento, tá? No curso, no treinamento, na mentoria, eu ensino isso aos meus alunos, eu passo essas informações aos meus alunos, tá? Então, qual que é o ideal? O que a gente demonstrou nesse vídeo? O que eu demonstrei para vocês nesse vídeo? Que você pode ter voltrólise. Quais são as vantagens? As vantagens da voltrólise é você não aquecer tanto o sistema. Você rompe a molécula da água de uma forma um pouco diferente. Ela é rompida pela ionização e você aquece menos. Só que para produzir você tem que ter uma tensão muito elevada. Tá? Esse é o básico. A vantagem é o menor aquecimento.
não produz, não é tão eficiente quanto a produção por eletrólise, tá? Por quê? No final, a potência em watts acaba sendo quase a mesma coisa. Mas se você pegar a corrente consumida, você vai ver que na corrente consumida, a voltrólise é inferior à eletrólise. A eficiência da eletrólise é muito maior, tá? Como eu falei para vocês, os engenheiros no mercado que produzem grandes reatores industriais que produzem hidrogênio, eles procuram atingir baixa tensão entre as placas, entre as células, né? Ao conjunto de duas placas eu tenho uma célula. Então os engenheiros procuram 2 eletrodos. Não vou falar placa porque tem relator de tubo por aí, né, que o pessoal vende, então vamos falar eletrodo, que é o nome certo. Então 2 eletrodos compõem uma célula. Então a menor tensão possível entre uma célula e a maior amperagem consumida possível vai entregar uma eficiência maior. Aí alguns vão falar assim, ah, mas amperagem quer dizer que está aquecendo. Não, a amperagem quer dizer que está produzindo. Por isso que aquece. Porque o processo de produzir hidrogênio é exotérmico. Quando você produz muito hidrogênio, você gera também muito calor. Óbvio, tem sistemas aí, tem reatores no mercado em que você vai produzir mais calor do que hidrogênio. Existe isso também, você tem que ficar esperto com isso. Tem sistemas que são projetados de forma ineficiente e eles vão produzir muito calor e produzir pouco hidrogênio. Não importa o eletrólise que você está usando, porque o sistema foi projetado assim, entendeu? Não tem eficiência. Então, aos meus alunos, eu ensino o projeto de sistemas de alta eficiência, tá? É o que deve ser feito, tá? Ah, Paulão, mas então é errado usar voltrólise? Não, não é errado usar voltrólise. Só que ela é menos eficiente do que a eletrólise, tá? Se a voltrólise fosse mais eficiente, todos os reatores de hidrogênio no mundo usariam voltrólise. E não é, tá? Existe um nível de eficiência aí bem superior na eletrólise, tá bom? Se você procurar pesquisar no Google, qual a diferença de eficiência entre voltrólise e a eletrólise, chega a mais de 15, 20% a diferença de uma coisa para outra, tá? Em matéria de produção, em matéria de eficiência. E é isso aí que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, ok? Espero que tenha ficado bem claro a diferença entre voltrólise e eletrólise. Não confundir voltrólise com ressonância, que muitos fazem aí voltrólise, falam que não estão usando eletrólito, estão usando ressonância, só que não é ressonância, é simplesmente voltrólise. O cara aumenta a tensão, quebra a molécula da água com baixa eficiência e fala que está usando ressonância. Não está usando ressonância, está usando voltrólise, tá bom? E a voltrólise é menos eficiente que a eletrólise, ok? Então é isso, fica a dica aí e espero que gostem do vídeo. Um abraço e tamo junto. Abração para vocês.